Se alguém tivesse falado isso na minha primeira corrida nos aplicativos, minha vida no volante teria sido muito diferente. Porque quando a gente começa, cara, a impressão é que tá entrando num mar de liberdade, né? Sem chefe pra encher o saco, sem ponto pra bater, sem horário fixo pra cumprir. Só você, o volante e o mundo. A grana, cara, parece muito boa nos primeiros dias. Você acelera, vê o dinheiro pingando e pensa, por que eu não pensei nisso antes? Mas essa euforia, cara, tem data pra acabar, tá? O que ninguém te conta é que se você não tiver cabeça, esse jogo vira uma armadilha perigosa. Vira um ciclo onde você corre e continua no mesmo lugar, cansado, frustrado e sem entender o porquê você se meteu nessa, cara. Eu queria ter ouvido que essa tal liberdade nos aplicativos é meio mentirosa, se você não souber administrar o seu tempo. Que se você rodar só no impulso, sem nenhuma estratégia, vai trabalhar mais do que um trabalho CLT e vai terminar o mês, cara, com menos dinheiro, você pode ter certeza disso. Queria que alguém tivesse me explicado que o jogo muda, cara, a todo instante. Que um dia você faz R$300 muito fácil, e no outro, cara, o aplicativo simplesmente não toca. Corridas somem, dinâmicas desaparecem. E você se pergunta o que fez de errado, mesmo sem ter mudado nada do que estava fazendo. E o pior, ninguém prepara você para essa pressão psicológica, né? Para o sentimento de impotência, para a cobrança da família, para a ansiedade de ver o dia passando e o celular ali, cara, parado sem nenhuma corrida. E, cara, pro medo de não conseguir se manter, né, cara? Isso é o pior. Essa história aqui, cara, não é sobre vitimismo, né, cara? Nem também sobre mágica. É sobre a realidade. Sobre um cara comum igual a você. Que aprendeu na marra, cara, que não é só dirigir, né, cara? Tem que saber administrar e estudar o que tá acontecendo e também resistir àquela pressão, né? E eu vou te falar, cara, se você tá começando a rodar agora ou já tá na pista há algum tempo, mas sente que tá rodando em vão, fica comigo até o fim desse vídeo, porque se eu tivesse escutado essas verdades lá no início dos aplicativos, cara, eu teria evitado muita dor de cabeça, beleza? Aliás, cara, se esse vídeo faz muito sentido pra você, cara, se inscreve agora mesmo aqui no canal, cara. Aqui a gente fala o que ninguém fala, né? E cada vídeo, cara, pode te ajudar a ganhar muito mais e rodar melhor, né, cara? Se sentir menos sozinho nessa jornada de motorista de aplicativo que a gente sabe que é bem solitária. E eu vou te falar, cara, sabe qual foi o meu primeiro erro, cara? Eu achava que era dono do meu tempo, que eu ia rodar quando quisesse, que podia acordar tarde, sair na hora que eu bem entendesse, cara. Que o aplicativo sempre ia estar lá me esperando, cheio de corrida para fazer. Só que a liberdade, cara, sem disciplina, vira uma armadilha. Logo percebi, cara, que sem rotina e sem planejamento, o meu tempo começou a me engolir. Eu rodava, cara, praticamente 12 horas, 13 horas em dias ruins, para tentar compensar o que eu não fiz nos dias bons. Chegava em casa esgotado, com a sensação de que não tinha feito nada direito naquele dia. E aí, cara, vem o segundo tapa na cara. Não adianta rodar muito, tem que rodar certo. Tava gastando combustível à toa, aceitando corridas ruins, indo por lugares onde me deixava ilhado, né, cara? Não tinha corrida nenhuma naquele lugar. Tava me matando por pouco. Porque rodar no impulso, cara, é o jeito mais rápido de você se frustrar nos aplicativos. Mas o que mais me balançou foi que ninguém me preparou para viver, né, cara? A queda nas corridas. Do nada, cara, o fluxo secou, né, cara? O aplicativo ficou mudo, não tocava nada. Meses de alta virando semanas de desespero. Mudança do algoritmo, período fraco, saturação de motoristas na rua, cara. O motivo também pouco importa, né? O efeito era o mesmo, né? Independente do motivo. Ansiedade, pressão e aquela dúvida cruel. Será que acabou os aplicativos para mim? E nesse momento, cara, quem não se preparou se perde, né? Porque a grana não entra. As contas continuam vindo sem problema nenhum, cara. E o emocional vai pro saco. E se tem, cara, uma coisa que eu aprendi na dor foi exatamente isso, cara. Guardar dinheiro não é luxo, cara. É uma obrigação. Mesmo que seja um pouquinho, cara. Você precisa guardar toda semana. Porque quando o aplicativo silencia, é o dinheiro que te tira do sufoco, né, cara? Ele te dá paz para pensar, te impede de aceitar qualquer corrida merda. Porque quando o aplicativo silencia,
É esse dinheiro que te traz fôlego, né, cara? Te traz paz para pensar, te impede de acertar qualquer corrida no desespero. E falando nisso, aprender a dizer não salvou a minha saúde mental, cara. Antes, eu aceitava tudo. Corrida ruim, passageiro abusado, regiões sem retorno, só para não perder tempo, né, cara? Mas o que eu perdia, na real, era o respeito por mim mesmo. E foi no meio de todo esse caos, cara, que a ficha caiu, né? Isso aqui não pode ser para sempre. É só uma ferramenta, não é o meu destino final. Eu precisava pensar no meu futuro, né, cara? Em outra renda, em outro plano que não dependesse só dos aplicativos. Cara, eu comecei a estudar, a conversar com quem tava indo bem nas pistas, né, cara? E analisando os padrões dos aplicativos. Descobri, cara, que não existe sorte, existe preparo, existe leitura do cenário e existe foco. E o que ninguém te conta, cara, é que dá para viver bem sim dos aplicativos, né? Mas não de qualquer jeito, né? Não no piloto automático. Tem que rodar com uma mente ligada e com o coração no lugar, né? Claro que não teve um estralo mágico, nem um vídeo salvador que me tirou disso, né? Teve um dia que a realidade bateu muito forte aqui no carro. Cara, eu tava já na rua há horas, né, cara? O aplicativo ligado, o celular ali no suporte e, cara, não tocava nada. Nenhuma corrida. Só silêncio, né? Enquanto isso, o relógio andava, o combustível, cara, do carro descia. E, cara, minha cabeça tava milhão ali, né, cara? Um dia inteiro pra ganhar quase nada. Parei ali, cara, num posto de combustível, desliguei tudo, cara. Fiquei ali em silêncio, sem música, sem barulho, só pensando, cara. Não dá mais pra continuar dessa forma que eu tava. Foi ali, cara, naquele momento que eu decidi, né? Se o jogo mudou, cara, eu preciso mudar também de acordo com o jogo. Aí, cara, eu voltei pra casa, sentei com papel e caneta mesmo, né? Anotei tudo, cara. Gastos semanais, os dias mais fracos, as regiões, cara, onde batia mais cabeça, né? Horário que só me faziam perder tempo. Comecei a estudar o próprio comportamento ali da cidade, né? A entender aonde eu tava errando, na verdade. E foi ali, cara, que caiu a ficha. Não era o aplicativo que tava me sabotando. Era eu que não tava sabendo jogar o jogo, né? Simples assim. A partir daí, cara, eu mudei o meu jeito de sair de casa, né, cara? Criei uma rotina, estabeleci metas diárias realistas, passei a escolher melhor as minhas corridas, né, cara? Comecei a rodar menos e a ganhar mais, olha só que interessante. Porque cada hora na rua, cara, era muito importante. Rodava com foco e também rodava com estratégia. E também, cara, ajustei a minha mentalidade. Parei de me comparar com prints de outros motoristas, né, cara? Passei a me comparar comigo mesmo. Com o que eu fui ontem e com o que eu quero ser amanhã. E, cara, por incrível que pareça, eu comecei a guardar dinheiro religiosamente. No início, cara, era R$ 50 por semana. Depois eu fiz uns ajustes e comecei a guardar R$ 100 por semana. A grana, antes que evaporava, agora começou a me dar mais segurança, né? E essa reserva, cara, virou minha tranquilidade nos dias mais fracos. Não precisei correr mais naquele desespero, sabe? Aquele desespero que você tem que pegar uma corrida para pagar a conta, sabe? Mas vou te falar, cara, o que mais me deu força, cara, foi trocar ideia com quem tava no mesmo barco que eu, né? Grupo de WhatsApp, canais no YouTube, gente que tava vencendo com inteligência, né, cara? Vi que não era só comigo esse tipo de problema, né? Tinha muita gente na mesma situação e que dava pra sair disso, cara, com bastante tranquilidade. Mas claro que isso daria certo só se eu começasse a levar o trabalho realmente a sério, né? E é claro, né, cara, depois disso tudo mudou, né, cara? Passei a ver o meu trabalho com outros olhos. Cara, eu não era mais um cara que estava tentando sobreviver nos aplicativos, né? Eu era um cara que estava tentando construir alguma coisa com os aplicativos. Depois que eu comecei a agir com estratégia, cara, uma coisa ficou muito clara para mim, tá? Quem respeita o próprio tempo e dinheiro faz muito mais, cara, com muito menos. Passei a trabalhar menos horas, cara, por dia. E ainda assim, cara, meu rendimento subiu. Porque agora eu não saía mais por sair, né? Tinha horário certo, bairros testados, limite de corrida ruim. Se o aplicativo começasse a me empurrar aquelas furadas, cara, eu pausava, respirava e esperava o horário certo de ligar novamente o aplicativo. E isso, cara, com certeza não é sorte, cara, é método aplicado, né? E é claro, né, cara, aquela reserva que eu comecei a construir me deu muita paz. Paz de não aceitar aquela corrida lixo só para não ficar parado. Paz para tirar aquele dia de descanso, cara, quando o corpo pedia, obviamente, né? E paz para pensar com calma quando o movimento caía de novo. Antigamente, cara, se uma semana dava ruim, eu já ficava maluco já, né, cara? Agora, cara, eu analisava, via o motivo, ajustava a rota e mudava o horário, né?
Porque quando você tem uma estrutura, a queda não vira um obstáculo, né? Ela vira uma correção de rota. Eu comecei a me vestir melhor, cara. Falar diferente, tratar cada passageiro como uma oportunidade e não como mais um passageiro no seu dia. E sem perceber, isso também começou a voltar de uma forma em gorjetas, melhores notas, um clima mais leve dentro do carro, sabe? E cara, eu passei a encarar o carro, cara, como meu sócio. Revisão em dia, pneu revisado, limpeza toda semana e o mais importante, cara, a minha mentalidade também começou a ter uma manutenção, né, cara? Cuidar da saúde mental foi essencial, cara. Respeitei o cansaço, dormi melhor, parei de me punir por parar em um dia, né? Porque não adianta rodar 14 horas por dia se sua mente quebra antes do carro. Aos poucos, cara, o que era só um corre virou uma gestão, né? O que era só tentar ganhar o dia virou um plano de vida. Comecei a estudar outras formas de renda. Tive ideias, investi um tempo em mim mesmo. A Uber, cara, virou uma ferramenta e não mais uma prisão como era antes. E nesse momento, cara, eu percebi que a maior superação não é ganhar mais. Era não depender mais emocionalmente dos aplicativos como fazia antes comigo, né? Eu tava de pé, com a cabeça fria, contas totalmente organizadas e uma visão a longo prazo, né? E isso, meu amigo, não tem algoritmo que tire. Hoje, cara, eu olho pra trás e não me arrependo do que eu vivi, tá? Me orgulho, na verdade, porque não foi fácil. E mesmo assim, cara, eu tô aqui firme, mais consciente e com certeza muito mais preparado do que estava antigamente. Hoje eu entendi que o aplicativo não vai te segurar. A cidade, cara, não vai ter pena de você. O algoritmo não tem coração, mas você tem, cara. E é nele que você tem que confiar. Se eu pudesse falar com o cara que eu era lá no começo dos aplicativos, cara, com certeza eu diria o seguinte: você vai se frustrar, vai se cansar, vai duvidar de você mesmo em alguns momentos, mas se continuar aprendendo, manter a cabeça erguida e o foco firme, você vai se encontrar nesse caminho. Rodar por aplicativos, cara, não é um favor que você tá fazendo pro mundo, tá? É um negócio sério. E se você tratar como tal, ele vai te dar retorno. Mas claro que para isso você tem que estudar, tem que observar, tem que guardar, cara, tem que pensar no amanhã. Porque esse jogo muda o tempo todo, cara. E só quem se adapta sobrevive. E se você ouviu isso tudo e sentiu que parece a sua história, então já sabe o que fazer, né? Não é sobre fazer R$1.000 por dia. É sobre escolhas que tem que trazer paz todos os dias. Porque, cara, no final das contas, você não dirige só por dinheiro. Você dirige para construir algo maior. E isso começa quando você passa a se enxergar como alguém que merece algo a mais. Hoje, cara, eu não preciso mais correr feito louco para me sentir produtivo. Eu corro com direção, com propósito e com estratégia. E claro, cara, ainda tô na pista, né? Mas agora com outro olhar. Agora eu sei que o verdadeiro caminho não tá no aplicativo, tá em mim mesmo. E o melhor de tudo, cara, não tô mais rodando no escuro. Eu tenho plano, tenho controle e tenho visão de tudo que tá ocorrendo agora. E se você chegou até aqui, cara, leva isso com você. Você, cara, não é só mais um na rua. Você é um projeto em movimento. E o seu maior ativo, cara, sem dúvida, é você mesmo. E como diria Napoleão Hill, o autor que me inspirou lá atrás, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Então, cara, acredita, né? E acredita de verdade. E faz acontecer exatamente isso que você tá pensando. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!